Salve galera, estamos aqui para mais uma Enquete Nerd. Eu assisti Missão Impossível Acerto de Contas parte 1 aí, filme que vai iniciar o encerramento aí do Tom Cruise como um dos melhores espiões aí da cultura pop. E nesse vídeo aqui eu vou falar a respeito sobre esse filme, sem spoilers, contar um pouco aí o que eu achei dessa experiência desse filme, que provavelmente aí vai ser um dos melhores do ano, e também falar sobre algumas mensagens subliminares que o filme tem. Tem mensagem bíblica, tem crítica social, inteligência artificial. Então se você quer entender, vem comigo. Primeira coisa que eu posso falar sobre o Tom Cruise nesse filme é que esse cara corre demais. Chega a ser impressionante que um homem de 61 anos consegue fazer o que ele faz nesse filme. Chega a ser também até vergonhoso para mim. Eu com 27 anos não consigo correr daqui até a esquina. Que tristeza. Eu acho que toda pessoa que é fã de filmes de ação gosta de Missão Impossível. E eu acho também impressionante como a franquia tem melhorado bastante nos últimos anos, principalmente desde o quarto filme, Protocolo Fantasma ali, que se criou um universo mais coeso, né? Os acontecimentos tinham conectividade um com o outro, o que não acontecia, por exemplo, na primeira trilogia, que eram mais filmes individuais, que só mudavam os títulos, e a partir de Protocolo Fantasma foi trabalhado melhor essa questão de história, de conectividade de personagens, acontecimentos passados, influenciais, né, eventos futuros, e é o que acontece exatamente nesse filme. Acerto de Contas é uma tentativa de trazer um pouco mais do passado ali do Ethan Hunt e também trazer um vilão que é do passado do Ethan, mas nunca tinha sido mostrado anteriormente. É um vilão que traz toda um peso assim para o Ethan por uma pessoa que ele perdeu, mas também não dá tempo, muito tempo de tela para se desenvolver o personagem em si, o vilão em si, porque o filme ele trabalha melhor com outros aspectos que eu vou falar aqui. O filme tem a volta aí do Simon Pegg interpretando o Benji e do Ving Rhames interpretando o Luther, dois personagens aí carismáticos já da franquia. Uma coisa assim em relação a esses dois personagens que eu não gostei muito é que eles não têm tempo de tela suficiente para serem mais desenvolvidos, né? Eu pelo menos tive essa impressão nos outros filmes, por exemplo, Nação Secreta, Efeito Fallout, parecia que eles tinham mais tempo de tela, o que não acontece muito nesse filme aqui, mas dá até para entender. A mesma coisa acontece com a personagem da Rebecca Ferguson, que interpreta a Ilsa, que é o meu crush aí, e que ela começa o filme até de uma maneira interessante ali, mantendo a relação que ela tem amorosa ou muito afetiva com o Ethan, mas também não dá muito espaço para ela se desenvolver, muito por conta de uma personagem nova que entra na trama, que é da Hayley Atwell, que foi aí a esposa do Capitão América. A gente entende por que ele voltou no tempo, né? Eu entendi a referência. Ela tá com uma atuação surpreendente, pelo menos eu nunca fui muito de reparar nessa atriz, nas suas atuações, e a química que ela tem com o Tom Cruise, a dinâmica que ela traz, até as afeições dela de emoção, são muito bem feitas, assim, me surpreendi com essa atriz. Ela traz um ar novo para a história, e ela meio que ofusca a personagem da Rebecca, porque a Ilsa, ela acaba sendo meio que deixada de lado para introduzir essa personagem nova, mas foi um acerto assim bem interessante na minha opinião, porque ela dá a entender que vai ser muito importante na sequência do filme que vai vir ano que vem. E o Esai Morales, o vilão, a princípio ele interpreta aí o Gabriel, e ele tem uma camada assim, interessante de um passado conturbado com o Ethan, mas como eu disse, por ele não ter sido mostrado no filme anterior, não dá tempo de tela, pelo menos a minha opinião, de sentir a ameaça dele, porque a grande ameaça mesmo do filme é a inteligência artificial, que é intitulada como a entidade. E o Gabriel ele meio que controla esse poder, então ele está sempre 2, 3 passos à frente ali do Ethan, encurralando ele, botando ele em situações de perigo, que é o que a maioria dos vilões faz. Isso nunca fugiu assim do normal. A maioria dos vilões de Missão Impossível são muito parecidos. Na minha opinião, o vilão do terceiro filme ainda é o melhor,
O vilão de Nação Secreta e Efeito Fallout também é muito bom, mas eu acho que o terceiro, de todos que eu vi até hoje, é o mais legal. E o Gabriel, ele tenta... E o Gabriel, no início, ele parece que vai trazer essa periculosidade pro Ethan, mas no final ele é vencido de uma forma assim que eu achei que poderia ser um pouquinho mais inteligente, mas tudo bem. Uma coisa que, se você é fã recente da franquia, você vai notar nesse filme, é que ele tem muitos diálogos, muitas conversações, diálogos expositivos, que não aconteceu pelo menos nos últimos 2 filmes, né? Que acho que o exemplo perfeito é Efeito Fallout, que tem cenas de ação a cada 10 minutos, e nesse filme aqui ele foca mais no desenvolver de alguns personagens, principalmente do Ethan. Então, se você está esperando que o filme vai ter muitas cenas de ação, talvez você se frustre um pouco aí, porque é até um fato que é sempre canônico, quando um filme é dividido em parte 1, parte 2 para encerrar uma história, normalmente eles enchem linguiça com algumas cenas que não precisava e que acontece. Porém, as cenas são bem trabalhadas, os diálogos não ficam monótonos, ficam diálogos interessantes, cria até um clima de tensão bem interessante, junto com aquela trilha sonora clássica do Missão Impossível. E quando entra as cenas de ação, aí o negócio fica muito bem feito. E falando de cenas de ação, a cena do trem, que se você já viu a parte aí do making off do filme, sabe que o Tom Cruise realmente pulou daquela moto lá, o cara é maluco. Mas aqui no filme, quando a cena acontece, ela casa com os acontecimentos do filme e torna ainda mais tenso. Então, mesmo que você já tenha visto essa cena no trailer, não vai tirar a surpresa dela no filme. Tem uma cena especial aqui que eu acho que é a cena mais engraçada de todos os filmes Missão Impossível, que é a cena do Fusca. Prestem atenção na cena do Fusca, ela toda é muito bem feita, muito bem coreografada e é hilária, mano. E um acerto que eu achei legal da parte aí do Tom Cruise foi ter colocado um encerramento, né? Porque normalmente quando um filme é dividido em parte 1, parte 2, tem aquela cena abrupta que termina o filme e você fica tipo, what the hell? E aqui não, ele encerra a parte da trama de uma forma que você entende que vai ter continuação, porém não fica aquela coisa forçada. E a mensagem bíblica que eu disse no início do vídeo aqui, que é a crítica social, eu vou falar, mas para falar vai entrar alguns spoilers aí, então se você não quiser saber, corta esse vídeo aqui pro final. Mas não é muita coisa não, é a seguinte: todo filme Missão Impossível tem um artefato que ameaça o mundo de ser destruído. No caso aqui, é localizado num submarino inicialmente ali, logo na primeira cena, é uma cena até bem legal, dos tripulantes ali no submarino, que coincidentemente faz você logo lembrar do terrível acidente que teve com aquele submarino, que as pessoas morreram, pelo menos eu lembrei, né? E esse artefato, ele é em formato de uma cruz, e ele ativa algum mecanismo que vai ser desenvolvido no segundo filme que vai sair ano que vem. Porém, esse mecanismo está ligado com a inteligência artificial que eu falei. E ele é no formato de cruz. E se você não sabe, o Tom Cruise, ele até rimou, ele é ateu, né? E só por esse fato aí, talvez não faça sentido o que eu estou falando. Mas durante o filme todo, fica uma mensagem subliminar de a inteligência artificial trazer a verdade para o mundo, a inteligência artificial ser uma espécie de Deus, um Deus do mal. O próprio Tom Cruise fala, numa fala, que ele vai perseguir o vilão, seja lá onde ele estiver, e vai acabar com o Deus dele. Ou seja, o filme traz essa perspectiva assim, muito do Tom Cruise, pelo menos eu percebi isso, de religião, de algo assim do tipo. Aqui, na minha opinião, não ficou muito legal isso na história. Eu sou cristão, não tenho assim, nenhum julgamento contra o Tom Cruise, ele ser ateu, ou seja lá o que ele for. Pelo contrário, eu admiro muito o ator, gosto muito dos filmes dele, mas eu senti essa criticazinha social aí à religião. E outra coisa também que casou perfeitamente com os tempos atuais aí é a inteligência artificial, né? Como sabemos, esse mecanismo aí de internet está dominando o mundo e está até afetando a produção de filmes. Atores estão em greve por conta disso. Não sei se a intenção do Tom Cruise foi essa, mas casou exatamente no momento em que a greve está anunciada aí, o lançamento do filme. Não acho que seja coincidência, tá? E, cara, a inteligência artificial tem a tendência a dominar mesmo o mundo. E no filme aqui ela é muito presente, né? Ela consegue encurralar o Ethan em vários momentos do filme, não tirando o brilho do ator. Por isso talvez tenha um vilão, porque se fosse colocar só a inteligência artificial como um vilão,
talvez ficasse tosco, né? Eu até pensei nisso durante o filme, mas você entende que isso também vai além das telinhas ali de cinema. Isso é uma alusão ao que está acontecendo no mundo atualmente aí, e é uma sacada do Tom Cruise bem inteligente. Bom, como um todo, eu gostei bastante do filme. Como eu disse, tem muitas cenas de diálogo. Quem estava esperando mais cenas de ação talvez se frustre um pouco, mas ainda assim não deixa de ser um filme muito bom, vale a pena você ir no cinema, e você tem que ver no cinema, assim, não deixa esse filme para ver em casa, porque a experiência dele em cinema é muito melhor executada. Eu não vi em IMAX, e se fosse em IMAX seria melhor ainda, só para você ter uma noção que vale a pena ver esse filme. Bom, galera, essa foi minha análise aqui de Missão Impossível Acerto de Contas. Espero que vocês tenham gostado. E se você for novo aqui no canal, se inscreva, me ajude o canal a crescer e deixa seu like. E até a próxima, galera!